O homem tá no Rio de Janeiro. David Ancelotti chega ao Brasil, posa com a bandeira do Fogão e vai assinar acordo hoje ainda. Rica Perrone, VSR, a equipe do Placar Aberto, o Sport Center, né, da noite de ontem. Tudo isso para vocês sobre Botafogo e o futuro novo técnico, o David Ancelotti. Ancelotti, né, se for falar o italiano perfeito. E tudo que gira em torno dele, futura equipe, possíveis reforços e muito mais. Vamos ver aqui nesse vídeo. Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Minha diretoria, David Ancelotti deve... Eu não sei se fala David, deve falar David mesmo, né? Porque tem a pronúncia italiana e tal. Mas enfim, aqui no Brasil ele vai virar David Ancelotti, provavelmente. O filho do Carlo Ancelotti, auxiliar dele por algum tempo, deve assumir o Botafogo de acordo com boa parte da imprensa brazuca aí. Tem algumas análises que eu acho contestáveis, que é assim, mas o cara nunca foi treinador, tem só 45 ou 35 anos, né? É extremamente novo, obviamente, então, são 35 anos. É um cara muito novo, vai ser mais novo do que alguns caras do elenco e tal. É um risco, né? Você colocar um treinador que nunca foi treinador profissional, nunca teve o cargo principal num clube como o Botafogo, de alto investimento, com pressão, etc. Tem um risco, sim. E, obviamente, não é o que o torcedor do Botafogo estava esperando. O botafoguense queria uma solução. Na medida que você coloca um treinador de 35 anos, seja ele filho do Papa, do Ancelotti ou do Zagallo, ele é uma aposta, porque ele nunca mostrou um trabalho solo, né, de carreira solo. Então, é injusto dizer que o botafoguense que ficou frustrado com o nome é um babaca, porque não. Você está mostrando para ele o seguinte, eu estou te apresentando uma fórmula aqui que ninguém conhece o resultado e, portanto, você pode acreditar ou não, mas eu não tenho nenhum argumento para te dizer que esse cara aqui é a solução. O que eu posso te dizer é que esse cara aqui tem como referência uma puta de uma escola que talvez seja uma aposta muito interessante se fazer diante de um treinador novo, num cenário novo, já que a gente está buscando novos treinadores. Eu lamento razoavelmente pelo fato desses novos treinadores que a gente tem coragem, entre aspas, de colocar no futebol brasileiro, não serem brasileiros. A gente não tem coragem de colocar um novo treinador brasileiro para surgirem novos nomes, mas a gente tem muita coragem de colocar o Domenech, o auxiliar do Ancelotti e tal. Muito provavelmente pelo aquele conceito, ideia de que, mas o cara tem um estilo europeu e etc, etc. Como se fosse isso o que determinasse num futebol onde você é muito mais um gestor de pessoas ali com vidas difíceis e diferentes do que necessariamente uma questão tática intensa que você não vai conseguir aplicar em 75 jogos no ano. A grande discrepância, a grande discordância que eu tenho de parte dos meus colegas em cima dessa tese é essa. Não, o futebol europeu não é igual ou abaixo do brasileiro taticamente. Pelo contrário, ele é superior, ele é mais intenso, ele é mais coletivo. Por quê? Porque eles nunca tiveram um fator individual, a não ser que eles comprassem, e, portanto, na medida que o futebol vai nessa direção, ele se encontra com o histórico do futebol europeu. Então, obviamente, eles têm um número maior de pessoas ligadas a esse tipo de futebol que se pratica hoje. Pode dar certo? Tomara que dê, mas a frustração de alguns botafoguenses é de saber que, cara, você não tá me dando uma solução, você tá me dando uma aposta. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu gosto da ideia. É divertido como assunto, como curiosidade, é divertido você ver de repente uma carreira brilhante começando, de um cara que não vai dar em muita coisa, mas a gente não sabe, mas é filho do homem, deve conhecer, tá lá há algum tempo, trabalhou com ele, né? Então alguma coisa, com certeza o cara tem de credencial para chegar ali. Muito boa sorte para ele, boa sorte pro Fogão. Não acho uma contratação questionável no sentido, que absurdo, não acho nada disso. Também não sou daqueles eufóricos que acham que, não, puta que pariu, o sobrenome dele é Ancelotti, ele é o melhor técnico do mundo, não sou desses caras. O Domenech é prova disso, né? Foi auxiliar do Guardiola a vida inteira e até agora não deu em nada, o que não significa que seja o caso, mas eu gosto da aposta, acho legal colocar um nome novo e tal, mas gostaria também que alguns times, especialmente os times médios para baixo do Brasil, que não é o caso do Botafogo, dessem oportunidades para treinadores brasileiros novos também, para que a gente possa reciclar e não só ficar reclamando que a gente vive com os mesmos nomes. A gente vai continuar vivendo com os mesmos nomes se a gente não der uma oportunidade. Aí você pega um time que nem o Botafogo, tem todo esse investimento e dá uma oportunidade, um Flamengo dá uma oportunidade para um treinador novo que era auxiliar do outro, aí você fala, mas por que os nossos não têm essa oportunidade? Né? Então, é para se pensar também. Vamos falar do Botafogo agora, que está muito perto de anunciar o seu novo treinador, e o Rodrigo Jufo chega com as informações pra gente. Um ano de apostas. Depois de ver Arthur Jorge ir embora no início de janeiro, o Botafogo começou 2025 com o interino Carlos Leiria. Foi só no final de fevereiro, 2 meses depois, que Renato Paiva assumiu em definitivo. Com 4 meses de clube e críticas no modelo de jogo,
John Textor decidiu interromper o trabalho de Paiva e chegar à terceira aposta no ano. David Ancelotti, filho e auxiliar do pai Carlo Ancelotti, chega ao Botafogo para o primeiro trabalho como treinador principal. Na bagagem, 14 anos de experiência como preparador físico e desde 2016 como auxiliar técnico. David é conhecido por ser questionador e tirar o melhor do trabalho de Carlo Ancelotti, o complemento perfeito de pai y filho. O sea, seguramente son más las veces que no estamos de acuerdo de las veces que estamos de acuerdo. Creo que es lo que se me pide a mí como asistente y que yo sé que él necesita también. Entonces, digamos que esta es la característica principal, no solo mía, sino de todos sus asistentes. Porque él es un entrenador muy experto, que tiene muchísimas certezas y necesita un entorno desafiante. A lo mejor yo, que soy un entrenador al principio de la carrera, con 35 años, tengo muchísimas más dudas que él y necesito un entorno más aconsejante, ¿no? O sea, que me dé certezas. Agora, em voo solo, o treinador de 35 anos chega ao Botafogo tendo a missão de fazer o time jogar mais ofensivamente e satisfazer tanto a torcida quanto o dono da SAF, John Textor. O italiano é esperado até o final dessa semana e a estreia no comando do time deve ser contra o Vitória, no Newton Santos. O currículo teórico é extenso. Agora, a realidade vai ser vista na prática. Claro que a gente fala muito em aposta por ser jovem, por ser o primeiro trabalho como treinador e não como auxiliar. E ainda tem uma outra questão, né, André? Ele vai chegar a um Botafogo que também perdeu peças importantes pós-mundial. Outras chegaram, é bem verdade, mas ainda precisam ser encaixadas, adaptadas a esse time. É um trabalho de recomeço, com muita coisa diferente. O Botafogo começando a temporada em julho, com um técnico novo, com outras peças. É um pacote amplo. Sim, é amplo, é complexo, bastante arriscado. Digamos que para tudo isso, evidentemente, não falta coragem. Essa crítica não pode ser feita. Na verdade, é o segundo recomeço de temporada, né? Quando o Renato Paiva foi contratado, sob aquele discurso de não, no ano passado nós fizemos isso, trouxemos um treinador durante a fase de grupos da Libertadores, todo mundo ficou preocupado, o Botafogo estava em maus lençóis naquele grupo, arrancou, ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores. Como se o que se deu em um ano automaticamente pudesse ser repetido apenas porque um treinador foi contratado mais ou menos na mesma época. Veja, o Renato Paiva durou 23 partidas, foi isso? Sim. 23 jogos ele durou e teria sido demitido, o trabalho teria sido interrompido, porque o Textor não gostou da forma como o Botafogo jogou na Copa do Mundo de Clubes, em especial na partida contra o Palmeiras. Cumpre essa conversa, quem quiser comprar ou quem não quiser mais falar sobre esse assunto e segue a vida, essa é uma decisão de cada um. Então esse é o segundo recomeço. E é um segundo recomeço ainda mais arriscado do que o primeiro, porque com a pouca idade do David Ancelotti, as questões que vão se colocar na frente dele em termos de dificuldade, de sobrevivência mesmo de um treinador, aqui no ambiente brasileiro / sul-americano, são muitas e são muito complexas. Eu diria que, como a gente vem conversando há bastante tempo aqui, na verdade a gente vive no Brasil há algum tempo a era dos treinadores que não são formados aqui no nosso país, né? A maioria são portugueses e argentinos, aqueles que conseguem vencer aqui, independentemente de terem ganhado troféus. Os que ganharam troféus também são basicamente portugueses e argentinos, mas aqueles que se adaptam melhor, conseguem fazer o seu trabalho, o que não é uma garantia para ninguém. Mas quanto mais experientes forem esses profissionais, no sentido daquilo que eles viveram e demonstraram ao longo das suas trajetórias essa condição de adaptação, maiores são as chances das coisas funcionarem bem. E o técnico que o Botafogo contratou simplesmente não tem essa trajetória. Ele pode ser um prodígio que aqui aprenderá super rápido
e de uma maneira muito surpreendente, quase automática, vai conseguir colocar em prática aquilo que ele pensa, trabalhar a equipe, conhecer os problemas e as virtudes do futebol aqui no Brasil, entender como é a questão da logística, entender como num determinado momento treinadores não trabalham como treinadores, apenas recuperam e planejam jogos que vão acontecer, talvez ele consiga tirar tudo isso de letra ou com muito esforço ainda assim ser bem sucedido, mas as estatísticas estão contra ele e contra o Botafogo nesse momento. No caso do David Ancelotti, tem um ponto que chama atenção, porque ele não é só o filho de um dos maiores treinadores da história, o seu auxiliar. Ele é o filho do técnico, o atual técnico da seleção. E é natural que comparações sejam feitas no meio do futebol, até porque esse tipo de situação é muito normal no meio, né, de técnicos que têm filhos como auxiliares, o Tite, Dorival Júnior, Ramon Dias, o Ancelotti é mais um deles, mas tem uma questão mais delicada, que é o fato de o Botafogo já ter tentado esse passo com o Paiva, no meio de uma temporada, contrato técnico, ele já chega com desafios, não de campeonato estadual, para preparar o time, para conhecer o terreno, mas já de Brasileiro e Libertadores. Então o David, a ambientação dele no futebol brasileiro vai ser nesse cenário e com esse sarrafo de cobrança. E num Botafogo, campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Então, por tudo isso, é um combo que o Botafogo vai precisar ter muito mais pulso para bancar do que teve com outros treinadores que não deram certo. Bruno Lage, até o Lúcio Flávio, que era auxiliar, né? E aí um auxiliar interno do clube e também não vingou. O caso recente do Renato Paiva. Então é muito complicado chegar nessa situação. Fosse num outro ambiente, né? Num começo de temporada, com tempo para se ambientar, esse processo do David de aclimatação à nova função, porque é muito diferente auxiliar e treinador principal. Ele vai ter de tomar decisões que antes ele participava, mas não bancava, não assinava. Então para ele, nesse cenário, eu vejo que é um ambiente ainda mais tortuoso e vamos ver se essa vivência dele ao lado do pai, a vivência em grandes clubes, ele consegue converter com a prancheta na mão e tomando as decisões, mas vai ter uma vida dura pela frente pelo que se apresenta para ele em termos de exigência e também o timing de cobrança, já que a gente está no meio de temporada. Botafogo se reapresentou hoje, né? Pós-mundial, os jogadores tiveram uns dias de férias, de folga. Aí o clube colocou lá nas suas redes sociais as fotos dessa reapresentação. E olha o comentário do Igor Jesus, já fora, negociado com o Nottingham Forest, colocou as carinhas ali emocionadas. Com certeza o torcedor do Botafogo compactua com essas carinhas por ver o Igor Jesus fora, né? Mas chamou atenção aí na postagem desta volta aos trabalhos do Botafogo. O Igor Jesus ali com as suas carinhas emocionadas. Filho do homem no fogão, Como é que vai ser isso lá? Eu tô achando estranho isso. É pra convocar o time todo do Botafogo, é isso? É pra Será? Isso pra valorizar todo mundo logo? Mr. Textor não é bobo não, dá né, ponto cara? sem Não, nó, tá né? longe, não dá ponto sem nó não, meu. Tá longe de ser bobo. Tá confirmado? Mas, tá confirmado, falta o anúncio do Botafogo oficial, uma notícia que chegou da França no sábado à noite e depois todo mundo aqui foi apurar e de fato o Botafogo contratando o filho do Carlo Ancelotti, o David Ancelotti, que é considerado o braço direito do pai há muito tempo. Ele começou como preparador físico do Paris Saint-Germain em 2012, com o Carlo Ancelotti, foi preparador físico até 2016, quando se tornou, depois de tirar a licença A da UEFA e posteriormente tirou também a licença Pro de treinador. Então, em 2016, já com a licença A, ele virou auxiliar do Carlo Ancelotti no Bayern de Munique. Aí foi campeão no Bayern, também trabalhou no Everton da Inglaterra, no Napoli da Itália, e então filho e pai, agora eu falo assim, filho e pai, foram pro Real Madrid, onde, não precisamos dizer, ganharam muitos títulos, inclusive 2 Champions. É um movimento que mexeu muito com a torcida no primeiro momento, a torcida do Botafogo ficou bem dividida, muita gente gostando, muita gente não gostando, só que é o primeiro trabalho do Ancelotti filho, que
poderia já ter começado como treinador, porque teve propostas. O próprio Everton da Inglaterra chegou a pensar nele. Se eu não me engano, o Rangers também, né, da Escócia. O Rangers da Escócia e o Como da Itália, que tinha o Fábregas como treinador e tem o Fábregas como um dos acionistas. Por muito pouco ele não veio para a seleção para ir para o Como da Itália, mas resolveu ficar mais um tempo com o pai, até que chegou agora a proposta do Textor. O Textor conversou com alguns outros nomes, o Botafogo pensava em alguns outros treinadores, mas caminhou bastante mesmo até sair a notícia dando conta de que o David Ancelotti vai ser o treinador. É um movimento muito ousado, eu trato como um risco, claro, porque é o primeiro trabalho dele como treinador, 35 anos, mas quando você começa a estudar, a pesquisar o trabalho do filho do Ancelotti, do David Ancelotti, você primeiro já percebe de cara que ele entende muito de futebol. Ele mudou situações em títulos recentes do Real Madrid. Um jogo que ficou muito marcado foi do Real Madrid na semifinal da penúltima Champions, quando perdia por 1-0 para o Bayern de Munique, e foi o David Ancelotti que convenceu o Carlo Ancelotti a colocar o Roselu. Ele percebeu que o Bayern de Munique tinha uma brecha em determinado momento e não estava sendo preenchida pelos jogadores que estavam em campo. Então o David foi lá, apontou, discutiu com o pai dele, o Roselu entrou, virou o jogo, o Real foi para a final e venceu o Borussia, foi campeão. Então ele entende muito de bola também. E trazendo até informação para cá, que eu já soltei lá no canal Fabiano Bandeira, os jogadores do Botafogo estão recebendo a notícia, e alguns deles, não dá para saber de todos, mas alguns dos jogadores do Botafogo estão gostando. Eu sei que teve um jogador que foi perguntado se empolgou com a chegada do David Ancelotti, e o jogador falou assim, gostamos, falou no plural. E tem um outro atleta que já trabalhou com eles, trabalhou no Napoli, trabalhou no Everton, que é o Alan, que também gosta bastante, certamente, da vinda do David Ancelotti para o Botafogo. Pode ser que ele esteja na Copa do Mundo de 2026 como auxiliar do Carlo Ancelotti, mas ele vai estar focado 100% inicialmente aqui no Botafogo. E aí o Glorioso traz também gente da comissão técnica da seleção brasileira. Tem o Francisco Mauri, italiano também, treinador de bola parada, é conhecido lá fora como, entre aspas, o mago das bolas paradas. Então o Botafogo está trazendo alguns profissionais que até 2 meses faziam parte da comissão técnica do Real Madrid, e o David Ancelotti tem tudo para fazer um grande trabalho aqui. O meu único ponto é justamente a gestão de vestiário, a gestão de grupo. Ele é muito jovem, é o primeiro trabalho. Mas, taticamente, ele entende muito, e ele foi, inicialmente, preparador físico. Ele sabe o nível de exigência física do futebol hoje, ainda mais tendo trabalhado, por exemplo, no PSG. Tem tudo para crescer aqui, eu espero que dê certo. É um risco, mas é um risco que eu estou gostando de correr. Olha aqui, o Zero Hora, lá de Porto Alegre, trouxe a notícia, a informação de que o Grêmio estaria atrás do Danilo Barbosa, do Botafogo. Confere, procede? Sim, esteve. Eu não sei se voltou a carga agora, porque o Grêmio realmente pensou em levar o Danilo, mas não tinha conseguido um acordo, e aí, por enquanto, ele permanece no Glorioso. Não sei se tem notícia de agora, dando conta de que as negociações voltaram. Glorioso, é? É, o Glorioso. Você chama de Glorioso? É o apelido do clube, como a gente fala. Glorioso. O Fluminense são os guerreiros. Como é que chama o Fluminense? O Fluminense são os guerreiros. E o Flamengo? Os guerreiros tricolores. Fala a verdade. Cuidado. Olha qual que tu O Flamengo é o mais querido, não é o mais querido? É o mais É assim querido. que você fala no seu canal? É. Não. É assim que você se É refere ao porque o meu Flamengo? canal é muito específico. A qualquer momento, David Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti e também auxiliar técnico de Carlo Ancelotti, ser apresentado como novo técnico do Botafogo mais uma escolha surpreendente de John Textor, o americano, o empresário que é dono das operações do departamento de futebol do Botafogo. Essa informação foi primeiro trazida pelo jornalista Nabil Djelit, que é um jornalista que trabalha na France Football, um jornalista europeu, dizendo que isso tem um tempinho, né? O Nabil trouxe essa informação no dia 5, né? Então, ou seja, no sábado, na manhãzinha, quer dizer, no sábado de noite, lá na Europa, e aí a coisa foi tomando forma, outras informações começaram a chegar.
E parece que ainda não está sacramentado, mas que a coisa está muito bem encaminhada para o David Ancelotti, de 35 anos, ser apresentado como um novo técnico do Botafogo. E como é que funcionaria? O David Ancelotti está de férias com a família na Europa. Primeiras férias em muito tempo que ele conseguiu. Ele, na seleção brasileira, num primeiro momento, ele nem viria com o Carlo Ancelotti, porque depois da passagem, depois desse último trabalho da família dos Ancelotti no Real Madrid, o David Ancelotti já estava com o pensamento de virar treinador, de ser técnico principal. E ele negociou com o Rangers da Escócia, teve uma negociação até um pouco avançada, que acabou não dando certo. Antes ele foi especulado no La Coruña e como um dos nomes que substituiria o Fábregas no Como, porque na época o Fábregas estava muito cotado para ir treinar a Inter de Milão, acabou que o Fábregas nem saiu, continua técnico do Como, até renovou o contrato, mas enquanto estava nessa dúvida se o Fábregas sairia ou não, o nome do David Ancelotti era um dos nomes especulados no Como. Acabou que isso não aconteceu e ele veio trabalhar com o Carlo Ancelotti no comando técnico da seleção brasileira. A contratação dele, a relação dele de trabalho do David Ancelotti com a seleção brasileira era de receber por convocação, receber por por data FIFA, basicamente. Porque o David já informou a CBF que ele poderia virar treinador e poderia sair a qualquer momento. Por isso que não teve nenhum grande problema não terá nenhum grande problema do David Ancelotti sair do cargo de auxiliar técnico do Ancelotti para trabalhar com a seleção brasileira. A Tati Mantovani, trazendo informações lá de Madrid, porque tem um conhecimento grande, disse até que no contrato dele com o Botafogo pode acontecer, o Botafogo aceitaria que o David Ancelotti, no meio do ano que vem, se ausentasse do Botafogo para estar com a seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Lembrando que no meio do ano que vem o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro também vai parar durante a Copa do Mundo por conta da realização do Mundial. Então, não teria nenhum problema para ele deixar a seleção brasileira, até porque o vínculo dele era por data FIFA, ele vinha na data FIFA, recebia o que ele combinou com a CBF e voltava para a Europa. Quem fica no Brasil é o Carlo Ancelotti. Então, não seria nenhum problema isso com a CBF, tá? O David Ancelotti, para quem me pergunta como ele é como treinador, a verdade é que a gente não sabe. Não faço a menor ideia. David Ancelotti é muito jovem pro cargo de treinador, 35 anos. Ele trabalha com o Carlo Ancelotti há 14 anos como membro da comissão técnica do Carlo Ancelotti. Começou sua trajetória trabalhando com o pai no PSG em 2012, quando o Ancelotti treinou o PSG. Depois acompanhou ele na primeira passagem no Real, na passagem pelo Napoli, na passagem pelo Bayern de Munique, no Everton e na volta para o Real Madrid. Recentemente, ele deu uma entrevista longa para o Marca, para o jornal Marca. Quando ele estava nessa coisa de querer arrumar um clube na Europa, lógico, ele estava disponível para falar. E aí ele deu uma longa entrevista ao Diário Marca, e no Diário Marca, o Marca perguntou o que ele pensa de futebol. E aí ele respondeu isso aqui: meu pai me ensinou a ser flexível, a me adaptar, a ter ideias e maneiras diferentes de vencer. É importante para um time saber administrar as diferentes fases do jogo. Dito isso, cada um tem suas preferências. E eu prefiro um estilo de futebol um pouco mais vertical, mais ousado. Isso foi o que falou o David Ancelotti. Mas se eu tiver que resumir a minha ideia de futebol, eu diria que o importante é saber fazer muitas coisas
em um nível muito alto. Isso foi o que falou o David Ancelotti. Depois ele falou em quem ele se espelha nesse momento. E curiosamente ele falou um time que o Botafogo acabou de vencer. O time em melhor forma atualmente é o PSG. E eles sabem fazer muitas coisas. Ele sabe fazer muitas coisas. Manter a bola, ser vertical, pressionar alto, defender dentro da área. Se você olhar para o desempenho dele contra o Liverpool nas oitavas de final da Liga dos Campeões, eles mostraram grande habilidade defendendo em bloco baixo. Isso mais especificamente no segundo jogo, né? E em parte do segundo jogo, porque depois o PSG ainda foi bem agressivo, mesmo jogando em Anfield. No futebol de hoje, você tem que saber fazer tudo. O que eu priorizo é que meus jogadores saibam fazer tudo e administrem da melhor maneira possível de acordo com suas características. Isso foi o que o David Ancelotti falou a respeito das suas ideias de futebol nessa entrevista recente ao Diário Marca. E aí você me pergunta o que eu espero do David Ancelotti. Eu vou responder, não sei. Não sei. Por que eu vou dizer que eu não sei? Eu não conheço o treinador David Ancelotti. A gente tem ferramentas e elementos para analisar o trabalho do Carlo Ancelotti, que era um trabalho feito a várias mãos, como qualquer comissão técnica. Né? Você tinha o trabalho lá do Antônio Pintos, que durante bom tempo foi considerado o segredo do time na preparação física. Você tinha o trabalho do próprio David Ancelotti, o trabalho de vários outros. Então, eu não sei o que esperar do David Ancelotti como treinador. Na prática, o que vai acontecer é o David Ancelotti vai aprender a ser treinador. Não tem como fugir disso, gente. O David Ancelotti vai aprender a ser treinador no cargo de técnico do Botafogo. Um time que, entre outras coisas, defende neste momento o título brasileiro, estando a 6 pontos do líder, e defende o título da Libertadores, tendo que decidir fora de casa contra a LDU. Por exemplo, imagino que uma novidade para o David Ancelotti, ele vai dirigir um time jogando na altitude, que não era uma experiência que ele estava acostumado nem como auxiliar lá na Europa. Ele decide a vaga nas quartas de final da Libertadores contra a LDU fora de casa. Então, assim, eu não faço a menor ideia do que esperar o David Ancelotti como treinador. Porque imagino que nem ele próprio saiba das experiências de ser treinador efetivo e não auxiliar. Porque essa transformação, essa mudança de auxiliar para treinador principal, ela é algo repleto de casos na história do futebol, na história recente do futebol, no primeiro nível, e que tem vários desfechos. Tem auxiliar que virou treinador principal e arrebentou durante um período, às vezes até de forma imediata, e tem auxiliar que era craque como auxiliar que não conseguiu ser um bom treinador. Quer 2 exemplos rápidos. Carlos Queiroz, técnico português, durante anos foi considerado o melhor auxiliar do mundo. Durante anos foi considerado o segredo do Alex Ferguson no Manchester United. Era o cara que dava os treinos, era o cara mais operacional ali. As experiências dele como treinador, nem de longe foram perto do que ele foi como auxiliar. Me lembro que ele saiu logo do United para assumir o Real Madrid, foi demitido com 6 meses. E voltou a ser auxiliar do Ferguson. Aí depois teve uma carreira de mais oportunidades como treinador, mas nada no nível de ser um dos grandes treinadores do mundo, bem longe disso. E você tem o outro exemplo do Oswaldo de Oliveira, que era auxiliar do Vanderlei Luxemburgo. Aí o Vanderlei Luxemburgo saiu do Corinthians para ir para a seleção no final de 98. O Oswaldo de Oliveira primeiro assumiu como técnico efetivo, não deu certo, trouxeram outro para o lugar, depois voltaram com o auxiliar, o Oswaldo de Oliveira, como treinador efetivo, e aí deu muito certo.
já sendo campeão brasileiro e campeão do mundo logo de cara. E depois virou um técnico de bons trabalhos no futebol brasileiro. Ultimamente não tem conseguido repetir esses bons trabalhos, mas durante um período o Oswaldo de Oliveira foi técnico de elite do futebol brasileiro. Citei rapidamente 2 que eu lembrei de cabeça que tem desfechos completamente diferentes. Então a gente não sabe o que esperar do David Ancelotti, porque ele vai aprender a ser treinador no cargo de técnico do Botafogo. Vai aprender a lidar diretamente com o jogador, a lidar com frustração de jogador, a lidar com ter que botar um jogador de destaque na reserva ou ter que substituir no meio do jogo, que sempre gera um problema. Vai aprender a lidar com entrevista coletiva. Eu não me lembro se o Ancelotti levava o David Ancelotti para as coletivas. Eu não me lembro, acho que não. E lógico que ele deve ter substituído o pai em algum jogo, mas agora é outra pegada. Até a entrevista, quando quem está lá sentado na entrevista é o auxiliar, é uma pegada diferente. O tom é diferente. Agora ele vai ver. Agora ele vai ver, eventualmente, ser cobrado pelo torcedor. Eventualmente ser chamado de burro. Então, assim, todas essas experiências novas. Agora ele vai determinar o trabalho, ele vai determinar a carga, ele vai determinar o tipo de trabalho que é feito. Então, assim, é evidente que ele vai aprender a ser técnico no Botafogo. E aí entra o papel do Oswaldo de Oliveira, entra o papel do John Textor, que é, de novo, é o John Textor tirando da cartola um nome completamente surpreendente. Completamente surpreendente. Por que isso? Porque quando o John Textor anunciou o Renato Paiva no início do ano, em fevereiro, a escolha foi completamente surpreendente. Tão surpreendente que eu me lembro que durante o jogo lá contra o Racing, na volta da Recopa Sul-Americana, primeiro surgiu a informação de que o John Textor iria apresentar naquele dia o técnico do Botafogo, e que, logicamente, o jogo era no Newton Santos, e, logicamente, que esse técnico morava no Rio de Janeiro. E aí muita gente começou a especular qual seria o treinador. Começaram a falar em Sampaoli, que tem casa no Rio de Janeiro, começaram a falar no Tite, que ainda morava no Rio de Janeiro, começaram a falar... Até aí começaram as brincadeiras, vai ser o Joel Santana e tudo. Por quê? Porque todo mundo estava falando de técnicos que eram do Rio de Janeiro. E ninguém... basicamente lembrou que o Renato Paiva morava no Rio de Janeiro. Então, assim, a escolha do Renato Paiva foi muito surpreendente. A escolha do Renato Paiva foi até mais surpreendente do que a demissão, podemos dizer assim. E agora ele vem, o John Textor vem com outro nome completamente surpreendente. E aí a gente imagina que é um nome 100% na conta do John Textor. É o nome 100% da escolha pessoal do John Textor e que tá ok. Ele é o dono do departamento de futebol do Botafogo e o dono decide. É uma contratação de um perfil bem diferente do perfil dos técnicos efetivos que o Textor trouxe. Primeiro ele trouxe o Luiz Castro e depois trouxe o Bruno Lage, técnicos com cartaz na Europa, com trabalhos mais sólidos na Europa. Depois, ele foi buscar o Arthur Jorge, que não tem tanta bagagem quanto o Luiz Castro e Bruno Lage, mas vinha de um trabalho bem relevante com o Braga, inclusive em termos de modelo de jogo. Quem viu o Braga jogar, comentei muitos jogos do Braga na Champions, você viu o Braga, um time que ia para dentro de qualquer time da Europa. O Braga caiu no grupo do Real Madrid, o Braga atacou o Real Madrid dentro do Bernabéu. Então, o Arthur Jorge era um perfil um pouco mais jovem, mas com um trabalho já sólido dentro de um Braga, inclusive de levantar a Taça da Liga de Portugal. Então, assim, esse era o perfil. Agora, e o próprio Renato Paiva, né? Que era um técnico com menos nome na Europa, mas um técnico de trabalhos aqui na América do Sul. Teve um trabalho interessante no Independente Del Valle, não foi bem no Bahia. Então, assim, mas era um técnico mais experiente também. Agora ele vai buscar um técnico de 35 anos, novíssimo, que nunca foi treinador. É um perfil bem diferente dos 4 portugueses que o Textor trouxe. Aí eu não estou considerando os técnicos brasileiros, nem interino, nem a experiência frustradíssima com o Thiago Nunes, né?
é uma incógnita, porque é uma surpresa e porque o David Ancelotti vai aprender a ser treinador principal no cargo de técnico do Botafogo. Uma das coisas que foi falada durante a demissão do Paiva foi o tal do Botafogo Away. Botafogo Way, no sentido de o modo de jogar do Botafogo. O texto, isso foi preponderante para o Renato Paiva ser demitido, e aí passando pelo fato do Botafogo ter sido empurrado para trás pelo Palmeiras por 105 minutos do jogo e deixou para tentar jogar e conseguir jogar nos últimos 15 minutos finais. Foi quando o Palmeiras deu aquela recuada por estar ganhando por 1-0, e foi quando o Botafogo jogou. Então essa forma foi muito assintosa para o Textor, e o Textor demitiu por conta disso. Para o Textor trazer, ele deve ter sido convencido que o David Ancelotti tem o pensamento do futebol que casa com o Botafogo Way, o modo do Botafogo. Então, a gente tem que esperar isso. O que a gente tem que esperar é o David Ancelotti botando o Botafogo para ser protagonista no jogo. Isso é o Botafogo Way. De ir para cima, de ser protagonista do jogo, de não ficar trancado lá por uma bola. Então, acho que isso. O Texton deve ter entendido que o David Ancelotti se comprometeu com isso. Vamos aguardar. Por quê? Porque não conheço. Na prática, para mim, é uma incógnita, é uma aposta. E uma aposta que pode custar. Porque até o David Ancelotti entender onde ele está, no sentido de entender o ecossistema do futebol, dos jogadores novos, vão ter saídas importantes, até ele entender, pode ser que já custe uma distância para os líderes do campo, para quem estiver liderando o Campeonato Brasileiro. Hoje é o Flamengo 6 pontos atrás, e já pode custar uma eliminação nas oitavas da Copa do Brasil, da Libertadores. Poder, pode. Pode ser que ele chegue e faça igual o Oswaldo de Oliveira, arrebente logo de cara. Mas é um risco. E um risco assumido de novo pelo John Textor. Da mesma forma que foi com o Renato Paiva, mesmo todo o trabalho recente do Renato Paiva jogando contra. E agora vem o desconhecido. Vem um treinador que vai aprender a ser técnico no cargo de técnico do Botafogo. É um risco. É mais uma decisão em que o Ancelotti, em que o Textor traz para ele todo o peso da decisão. Se der super certo ou se não der certo. Vamos ver, vamos acompanhar. O que eu vejo do David Ancelotti como treinador, não sei. Porque o David Ancelotti vai aprender a ser treinador no cargo do Botafogo. Muito feliz, David Ancelotti chega ao Rio e posa com bandeira do Botafogo. A mulher aqui é notícia que é fresquinha, é de agora, meus amigos, 2 minutinhos atrás. O novo técnico do Botafogo, David Ancelotti, chegou ao Rio de Janeiro, ao Brasil, na manhã dessa terça-feira. O italiano desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. David Ancelotti pousou com a bandeira do Botafogo, não deu entrevista e foi breve. Muito feliz, obrigado, disse David ao site GE. O treinador vai assinar contrato com o Botafogo até o fim de 26, para iniciar trabalhos ainda hoje, terça-feira. O homem chegou, amigão. É correr contra o tempo, treinar e fazer esse time jogar bola. Botafogo e David Ancelotti fecham últimos termos e contrato será assinado nessa terça-feira. O novo técnico do Botafogo, David Ancelotti, concluiu as últimas minutas do contrato com o clube na noite dessa segunda-feira. O técnico italiano vai assinar nessa terça-feira com o Botafogo com vínculo até fim de 2026. A informação é do jornalista André Hernando UOL. Filho de Ancelotti, de Carlo Ancelotti, David Ancelotti deixará de ser auxiliar técnico da seleção brasileira. No entanto, ele será liberado para estar na comissão técnica do pai para a Copa do Mundo 2026. David ainda não deve estar no banco sábado, no clássico contra o Vasco. Pelo Campeonato Brasileiro, Cláudio Caçapa será interino do Botafogo novamente, né? Cara, já fico mais tranquilo de não ficar dividindo função a seleção brasileira e com o Botafogo. Ah, mas a Copa do Mundo 2026? Tá. Não é o melhor cenário, né? Não é o cenário ideal. Seria bom que a gente ficasse aqui com ele na paralisação da Copa do Mundo de um mês aí, 1 mês e meio do Brasileirão.
pra Copa, com ele aqui treinando o time, né, seria o ideal. Mas, tá, vamos lá, vamos ver o que vai dar isso aí. Mas pelo menos ele não vai ficar aqui e lá full time, né, direto, de hoje até o fim do contrato. Mas, beleza, tô começando a ver bons desfechos nesse acordo aí com o Botafogo com o David Ancelotti. Vamos ver o que vai dar. Tomara que dê boa coisa pro Botafogo. A comissão técnica, pelo menos, é muito interessante que ele tá montando. A única dúvida que ainda vai restar é como é que ele vai ser, vai lidar sendo o protagonista das decisões. Porque ele podia dar dicas pro pai dele, mas quem dava a última decisão era o pai. Quem resolvia atritos no elenco era o pai. Quem cuidava das crises era o pai. Quem geria o elenco, egos, etc. era o pai. Vamos ver, ele aprendeu tudo isso com o pai, logicamente. Agora, na prática, é outra história. É só o que falta pra gente zerar as dúvidas com relação a ele, né? Porque, taticamente, eu sei que ele deve ser muito bom. Mas técnico não se faz só de tática. Falavam que o Bruno Lage e o Renato Paiva eram gênios na tática. Mas isso não é o suficiente para você virar um bom técnico. Tem que gerir grupos, gerir egos, pessoas, né? Tem que comandar na pressão, tem que tomar decisão na pressão, tem que gerir crises no elenco, crises no time. Tudo isso aí é complicado. Então, vamos ver como é que vai ser. A comissão técnica, e pelo que eu tô vendo aí, o acordo de como é que vai ser rolar o trabalho, já me agradaram mais. Vamos ver como é que vai ser o resto, tá? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Vou aqui seguir para editar o próximo vídeo. Daqui a pouco a gente tem mais novidades do Fogão pra você. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.